Se você acompanha meus vídeos, você já sabe, né? Eu venho mapeando uma possível queda do Bitcoin já há dias. Falei das regiões de validação, falei do cenário que a gente estava observando essa semana. E até agora, o que, que o preço fez? Nada, pessoal. O preço não confirmou queda, mas também não mostrou força nenhuma para subir. A gente esperava as reações do preço nas regiões que a gente tinha determinado ali, por volta de 75, 76, né? Sabendo que tem um gap nos 81k. Sabia do movimento que a gente poderia estar fazendo de UTAD aqui, tá, pessoal? Desse movimento do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin ainda permanece na lateralidade. Eu vim deixar para vocês a informação de mais duas altcoins que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Então vai ser um vídeo bem breve, um vídeo rápido só para atualizar vocês da semana, esperando a validação do movimento do Bitcoin. Falei para vocês acompanharem o Bitcoin na região dos 61, dos 65k, tá? Que é essa região de interesse, tá? Essa é a região de interesse aqui para validação desse movimento de queda aqui, tá, pessoal? Então, qualquer queda agora que não ultrapasse 65, para mim ainda é só lateralidade, tá? O preço está trabalhando nesse range já há bastante dias. É um movimento chato mesmo, mas é um movimento que o próprio mercado faz porque ele está gerando liquidez em cima e liquidez embaixo. E o mercado é uma busca constante de liquidez da forma como o mercado e o macro tá numa incessante busca por liquidez, uma escassez de liquidez global. Tudo que o mercado fizer, pessoal, é movimento demorado, é um movimento chato, mas é justamente para capturar a liquidez de quem está alavancado. Vou passar aqui pelos indicadores de sentimento para vocês verem mais ou menos a nossa situação atual e vocês verem que eu acredito ainda numa queda do Bitcoin, tá? Tem pessoas que estão fazendo mapeamento, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, lendo a estrutura de maneira de padrão gráfico, né? Onde aqui já fez o reteste, quebra dessa cunha aqui, e aí já está fazendo movimento para vir alta. Eu ainda não acredito em alta, até porque a gente tem esse bloco aqui que veio retestar justamente num movimento em que a gente fez aqui, ó, como já estava falando, buy clímax, uma ERE, teste, ou perdão, sell clímax aqui, tá? Sell clímax, uma R, teste, 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 aqui um T e aqui um TAD. O preço pode fazer um novo TAD? Pode, pessoal. O preço pode vir aqui fazer um novo movimento aqui, ou capturar essa região aqui, ou até essa região do gap aqui dos 81, que ele deixou ainda um gap aqui. Pode acontecer? Pode, mas para mim é um movimento que ele vai surfar um momento de alta e ainda cair, tá? Eu espero queda justamente pelo contexto que a gente está vivendo no mundo, tá, pessoal? Então, devido também ao contexto atual de bear market, que assim o pessoal gosta de intitular, mas para mim é tendência de baixa, mas que o pessoal tende a titular como bear market do Bitcoin, né? Então, para mim ainda é queda porque a gente está no movimento aqui de onda 1, onda 2, já está cansado de saber, uma onda 3, uma onda 4 complexa, né, que ainda não concluiu. Eu pensei que ela tinha concluído aqui, ó, no dia 6 de março, mas o preço ainda decidiu fazer e trabalhar mais aqui a complexidade, o que é super natural, tá, pessoal? Então, o que é que o preço possivelmente está fazendo aqui? O movimento de captura já foi feito. Se houver a necessidade de captura maior, o preço vai vir e vai capturar esse movimento, mas para mim é só um movimento de alta. Se vier uma alta aqui para essa região dos 81, é para cair, tá? Porque eu ainda espero a queda para regiões ali de 60k, 55 aqui é o que eu espero, tá? Então, o que que o preço está fazendo aqui? Se não perder a 65, eu ainda não validei esse UTAD aqui, até porque aqui só é por evento e não por validação, tá? O que que é evento? Pessoal, o Wyckoff ele fala isso e eu queria deixar isso bem claro para vocês. O Wyckoff ele diz o seguinte, ó, fase C de mercado, fase C, é uma fase que é curta, é um movimento de captura. E automaticamente, quando você captura, você diz e dita a tendência para onde o preço vai a partir dali. Então a fase C é a fase final de uma correção, tá? Seja ela numa acumulação para fazer o spring, ou seja ela numa distribuição para fazer um TAD, que é o after distribution, né? Uptrust after distribution, que a gente chama, tá? Então, a fase C, você tem o Wyckoff, ele divide a, o movimento de distribuição de acumulação em fases, né? Você tem uma fase A, que é a tentativa de parada do movimento para definição de range, uma fase B, que é a fase de testes, tá? Que é a fase de teste, onde ele testa embaixo, testa em cima, testa embaixo, testa em cima, testa embaixo, testa em cima, tá? E pode vir, pode passar um pouco, pode subir um pouco, então ele fica assim nessa brincadeira, tá?
Então aqui é uma fase A, uma fase B de teste. E aí você tem uma fase C. A fase C é onde é tipo assim, agora a gente definiu para onde a gente quer ir, tá? E é quando sempre acontece a armadilha, pessoal. É quando o mercado faz o que o SMC diz, o que o pessoal trabalha com SMC, fala de Judas Swing, né? Na verdade, Judas Swing é só uma sigla mentirosa, tá, pessoal? É uma coisa de um correio, eu não entendo, sabe, muitas vezes a teoria, mas o cara criou a teoria, então ele fica criando siglas novas só para definir o que o Wyckoff já dizia há décadas atrás, tá? Judas Swing, na verdade, é uma fase C e uma fase D de mercado na estrutura de Wyckoff. Simples assim, tá? Você vai ver muita gente falando nesse MC, Judas Swing, o preço faz isso. Tá? O preço faz isso, aí vem para cá, vai para lá e dá um nó. É tipo diz que vai para um lado e vai para o outro. É igual ao drible do Ronaldinho. É bem isso aí, tá, pessoal? Isso é captura de mercado. O Aiko já mapeava isso, já dizia. O ICT só fez uma renomeação de sigla, né? Como muita gente fica só renomeando sigla, né? A análise técnica também é a mesma coisa. Então, você vai parar muita linguagem de SMC. Tem coisa nova legal, mas tem muita coisa que é sigla, só uma releitura do mercado para uma posição que você já fazia, tá? Então, praticamente aqui, ó, um TAD, o movimento, e aqui em fase C. E a fase C é uma captura, tá? É um evento de captura. E aí agora acontece o que? A validação. Para validar esse movimento de fase C, é quando o mercado diz assim, ó, chega de teste. A partir de agora não vai ter mais teste. Agora eu vou fazer o movimento que eu quero fazer. E é um movimento que vem contrário para baixo, tá? Onde ele vai fazer o movimento de quê? De LPS, né? Já entrando em fase D, tá? Que é a fase após a captura, fase D. E aí ele faz um LPS aqui, o Last Point Support, tá? Y, tá bom? Que é só uma definição, esse Y aqui é só para definir que é uma distribuição, tá, pessoal? O Ecofi sempre falava isso. E aí depois daqui ele fazer um movimento de queda. Então o que você pode fazer aqui, tá, pessoal? Pode até tirar um short aqui no curto prazo, tá? De que maneira? Você esperar validações aqui, deixa um FGV aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui a tela para vocês verem. Eu não ia deixar esse mapeamento aqui para vocês não, mas eu vou colocar aqui porque fica mais claro, tá? A leitura. Olha só. O que é que o preço fez aqui, tá, pessoal? Eu espero velocidade agora, tá? Eu espero velocidade, ou seja, quando vai um movimento de captura, eu espero velocidade. Ele já vinha aqui, pegar, perder essa região e definir logo para onde ele quer ir, tá? E aqui em cima tem muita liquidez ainda gerada. Só que aqui tem muito mais liquidez gerada, tá? O pessoal ainda acreditando em alta. Eu vou mostrar aqui pelos indicadores de sentimento. Deixamos o FGV aqui, uma ineficiência aqui e um order block aqui, ó. Esse order block pode ser tocado, tá? Justamente na base dessa estrutura aqui, ó. A base do AR aqui, ó. Tá, pessoal? Base do AR aqui, tá? Do rally automático. Então, normalmente o preço vem para retestar essa zona, tá? E é o que o preço está tentando fazer aqui. Ele veio, testou, pegou um pouco dessa ineficiência, não fechou ainda, tá? Para mim ainda não fechou. Ele pode muito bem vir aqui nessa região de 72 ainda, pode, tá? Ele fazer um movimento aqui, ó. Pegar aqui, retestar para depois cair, tá? Fazer um movimento que possivelmente pode ser de uma onda 1, uma onda 2, e aí vir fazer um mapeamento de onda 3, 4 e 5, aqui dá 5, tá? Fazer um movimento de onda 5, em 5 movimentos, tá, pessoal? É assim que eu espero. Esse movimento de onda 5, pessoal, pela teoria de Elliott, o que que ele te diz, tá? Vocês já estão cansados de saber pelos vídeos que eu já coloquei. O preço faz 1, 2, 3 estendido, uma 4 complexa, e aí vem o movimento de onda 5. Essa 5 ela pode vir extensiva, ou pode vir truncada. Eu ainda acredito numa onda truncada, até porque o movimento de onda 3 foi forte, tá? Então, normalmente a onda 5 ela tem o mesmo tamanho que a onda 1 por Elliott, ou um pouquinho a mais, tá? Ou um pouquinho a menos, né? Que se você tem uma onda de tamanho de 1 para 1, né? Proporção 0,618 é a proporção de onda truncada, onda 1 também o mesmo tamanho de onda truncada, e aí 1272, 1618 são as validações para esse movimento de onda 5, tá? Então, um movimento de onda 5 que pode até parar aqui no 63, não se espante, tá? Se o preço só vier até aqui e depois mostrar a reversão, pode, tá? O preço pode fazer isso. Eu não espero o Bitcoin nas regiões dos 45k abaixo, tá? Agora não, tá? Eu espero ainda que o preço ainda faça um movimento de
de captura aqui dessas ondas, ele pode até fazer, mudar a estrutura, tá, pessoal? E aqui validar um novo movimento, fingir que vai aqui cair, ó, tá? E depois voltar para a estrutura e aí fazer um movimento assim, tá? Mas isso aí é muito especulativo, é só ficar dizendo como é que o preço vai determinar. A gente só aguarda a validação e surfa, tá, pessoal? Então, você pensa em shortar aqui, ó, o movimento aqui, quando o preço se vier aqui, capturar aqui, ó, vem aqui, bota um stop aqui, ó, e dá uma entrada aqui, tá? Para tentar pegar um movimento aqui, um stop bastante curto, super técnico, tá? Bem em região que o Wyckoff sempre dizia que é super tranquilo de você shortar e abrir uma posição técnica, tá, pessoal? Lembrando, é probabilidade, tá, pessoal? A probabilidade está a seu favor, tá. Tá, na leitura tá. Entendeu? Então, basicamente funciona desta maneira, tá, pessoal? Indicador de sentimento, o que está acontecendo aqui? Muita gente ainda alavancada, pessoal em short pagando o pessoal que tá, ou pessoal em long, né? Ainda tem muita gente ainda em long, tá? Então, significa dizer que o pessoal que está em long está pagando os shortados ainda, né? Então, tem muito mais gente em long do que shortada ainda. Apesar de que o pessoal do varejo já diminuiu bastante posição em long, apesar de que a posição em long ainda o pessoal ainda está acreditando em alta, apesar de estar super natural e tranquilo, movimento de 1,5 para quase 1,5 long para cada short, então tá tranquilo. O pessoal que está com uma maior capital, né, que a gente chama de baleia, né, as baleias que têm uma maior concentração de capital, diminuíram bastante a posição em long, alavancada, diminuíram bastante, e a gente está vendo uma posição aqui já negativa, né? Então isso é bom, favorecendo uma alta para grandes players, tá? Não estão muito confiantes numa alta expressiva, mas o varejão ainda está acreditando em alta, justamente porque está operando padrão gráfico, tá, pessoal? Então eu esperaria ainda uma queda no Bitcoin para limpar essa galera do varejo aqui, tá? Então não se espante se o preço ainda cair mais um pouquinho, não, tá bom? Bem, deixando aqui o ativo que eu queria falar um pouquinho para vocês em momento de investimento, tá, pessoal? É a BitTenso. Essa semana veio muita notícia falando a respeito da BitTenso. BitTenso, que é a tal. Né? Você vai ouvir essa sigla tal, depois você procura, depois você pesquisa, vai lá no X, tá? O Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, ele fez uma palestra, acho que foi a palestra da Nvidia, foi entre os dias 16 a 19, muita gente ficou no mundo, né, atento a essa palestra, não sei se você acompanhou, se acompanhou, ótimo, ou então você já viu isso repercutir em alguns canais aí, tá? Muita gente falando, eu comprei a BitTensor aqui, na patamares mais baixos, então venha, entre, e você vai surfar aí no movimento, porque só estamos no começo. Cuidado, viu, pessoal? Se você não é especulador, cuidado, porque existe uma coisa chamada narrativa. A narrativa é o movimento para o especulador, tá? É o especulador. É a narrativa, tá bom? A narrativa é para o especulador. E para o investidor, o que é que sobra? O fundamento. Então, se você é investidor, você vai olhar fundamento. Se você é especulador, você vai olhar narrativa. Então, cuidado para você não chegar aqui na BitTenso, comprar aqui e o pessoal despejar na sua cabeça. Tá bom? Porque muita corretora já disse que agora a BitTenso vai passar por. Só porque o cara falou que a BitTenso realmente está num movimento revolucionário de narrativa, tá, pessoal? E é isso que eu queria passar para vocês: o fundamento dessa moeda e o preço, a zona de validação que a gente pode. O que a gente pode esperar dessa moeda de acordo com a narrativa. Lembre que especulador surfa a narrativa, tá? E a narrativa, pelo contexto atual, não é uma narrativa boa, mas o contexto não tá bom. Entendeu? Então toda alta que você pegar é uma alta que é provisória. Você achar que a BitTenso vai fazer isso aqui, pessoal, é 80, 90% de chance de não dar certo isso aqui. Deu para entender? Então o que, que você faz em momentos quando a narrativa. Opa, tá surgindo a narrativa, vou tentar especular. Bem, se você está pensando em especular, super válido. Então você está tentando surfar uma narrativa que surgiu porque o CEO da Nvidia falou que a BitTensor ela tá fazendo uma inteligência artificial descentralizada, onde o contexto é bem válido, tá? Porque o que, que acontece com a BitTensor? Passando rapidinho um resumo, depois você estuda esse projeto, tá?
Falando basicamente da BitTensor no sentido de que hoje você tem inteligências artificiais, por exemplo, tipo ChatGPT, OpenAI, Google, NVIDIA, elas usam o quê? Supercomputadores, serviços de servidor caríssimo e tudo é centralizado, certo? Você tem um grande computador central, um grande processamento de dados, gasta muita energia, milhões de dinheiros. E o que que a BitTensor fez, pessoal? Ela fez o contrário. Ela criou uma internet de inteligência artificial, onde qualquer pessoa pode participar usando o seu computador ou GPU, né, para ajudar a treinar as IAs, tá, pessoal? Então, milhares de pessoas ajudam juntas o movimento, entendeu? Então, o que vem, a parte importante da BitTensor é que dentro do BitTensor existe algo chamado subnets, né? E pensa assim, pensa como times dentro da rede, né? Esse subnet, esse grupo, ele conseguiu treinar um modelo de IA grande, tipo o ChatGPT e a Llama, mas usando várias pessoas espalhadas pelo mundo sem um servidor central grande. E por que que isso é importante, né? Porque isso é muito difícil. Você treinar a IA normalmente exige bilhões em investimento, você tem que gastar com data center gigante e uma coordenação perfeita, né? E a BitTensor ela fez isso, cara. Acredite se quiser, de forma descentralizada e com pessoas comuns. E aí é que entra a Nvidia na jogada, né? Porque o CEO da Jensen Huang, ele foi questionado, né, sobre esse feito da BitTensor. E ele disse assim: "Nossa, isso é uma conquista técnica muito forte". E o que é que o mercado fez? Reagiu na hora. Reagiu na hora. Na hora que o cara falou, normalmente aí o pessoal já estava abrindo posição aqui de long, fazendo movimento e comprando o ativo. Apesar do ativo já estar trabalhando e desenvolvendo toda essa narrativa, esse fundamento, veio só a narrativa para fazer o preço do ativo subir. Mas esse preço do ativo subiu por quê? Por causa da declaração do cara lá? Não, porque o ativo já estava dizendo que ia subir, pessoal. Olhando agora o gráfico, vocês vão ver nitidamente o que, que a Tal está fazendo aqui. Ó. A Tal vem numa tendência macro de alta e agora ela está trabalhando numa liquidez aqui, pessoal, interna. Interna. E essa liquidez gera liquidez muito aqui embaixo, que ela capturou num primeiro momento. Ó, que ela capturou num primeiro momento, certo? Aqui, ó, com esse pavio aqui. E fez um movimento de alta. Tentou fazer um choque, que aqui não foi um choque, foi só um sweep de liquidez, tá? Porque ela depois veio reta para pegar quem? Esse pavio. E aí chega no movimento do pavio, o que é que ela faz? Ela não captura o pavio, ela só trisca nele. Então deixou liquidez aqui pendente. Isso aqui perto de quê? Perto de FVG, né, pessoal? Se for olhar aqui o mensal, você vai ver que tem um FGV bem aqui, ó. Tá? E um bloco bem aqui. Então, normalmente, o que é que a tal tá dizendo aqui? Ei, a liquidez da vez não é de cima, é de baixo. Eu vou voltar aqui, tá? Então, a tal, a região de US$ 142. Se for para comprar tal, só vou comprar aqui, tá? Apesar, já botei esse projeto no meu radar, mas regiões de compra para mim é aqui. Tentar surfar um movimento especulativo de curto prazo, você pode estar fazendo um movimento aqui, 1, 2, 3, 4, e um possível 5, tá? Aqui. Deixou uma liquidez aqui, ó, topos duplos aqui alinhados, perto de uma ineficiência aqui, então possivelmente ele pode vir aqui e depois fazer o movimento de baixa, tá? Deixou ineficiência aqui embaixo, liquidez aqui embaixo, então para mim uma alta mentirosa, tá? Então cuidado com a narrativa, para você não estar comprando aqui, o pessoal tá falando, já vi muita gente burburinho falando, tal para lá, tal para cá, eu falei, opa, tomar cuidado, pessoal. Você sabe que o youtuber gosta de ficar fazendo com que você compre em região eufórica, tá? E o movimento e o momento agora e o contexto. Se você quiser montar a posição de longo prazo, já é válido, porque ela já está abaixo da tabela FIP, tá? Abaixo disso aqui, tudo, Natal é compra. Só que ela ainda não fez um choque expressivo que eu espero que ela faça, né? Então ela está no movimento ainda de alvo lá no macro, né? Mas isso aqui tudo, ó, é uma grande tentativa para fazer um pivô lá no macro, tá? No mensal, entendeu, pessoal? Então aqui ela pode chegar nessas regiões aqui, ó, regiões de validação da tal, dos 348 até a região do bloco dos 390. Ela pode até chegar aqui e aqui você esperar um movimento de baixa, tá? Que é fazer um movimento assim, ó. Fazer um movimento de alta, esperar uma reação aqui, se não vier, pode vir até aqui e aí sim pegar um movimento de baixa, tá? Eu espero ela ainda aqui nesses patamares pelo contexto do Bitcoin, tá? É a Hyper que eu já passei nos vídeos anteriores, bastante conceituada,
está desenvolvendo uma narrativa bem legal, bem interessante, tá um movimento interessante na Hyperliquid. A Tal é uma para ficar de olho. E a Render, pessoal, essa Render é maravilhosa, viu? Essa moeda aqui, meu amigo, questão de GPU é o que há, tá? Para inteligência artificial não tem churumela, tá? Lembrando, pessoal, ecossistema, fica prestando atenção no mercado cripto, no ecossistema de inteligência artificial, tá? Porque isso é hype que vai ficar ainda por alguns anos ainda, tá, pessoal? Então, bastante interessante você focar em projetos assim. Mas, independente do projeto em si, olha o contexto e o momento do ativo, tá? A Render tem alvos ainda muito altos? Tem, tá, pessoal? Mas ela ainda está sofrendo porque ela ainda para atingir patamares, ainda não atingiu o patamar aqui de $1, tá? E é o que eu espero ela, que ela ainda atinja $1. Faça a captura com o movimento do Bitcoin e depois faça o seu movimento de alta, né? Quebrando, fazendo esse choque aqui na região dos $6 e aí voltando para mitigar e aí começar a sua alta verdadeira. Mas isso lá para frente, tá, pessoal? Então, se quer montar posições de render, já é válido? Já. A partir daqui do movimento abaixo de $5 na render é compra, né? E não tem conversa. Só que é aquela questão, né? Muita gente comprou Polygon na narrativa passada. Muita gente diz, é Polygon, porque agora é a revolução do mercado, narrativa de Layer 2. Gente comprando Polygon em bear market, trocando BTC por Polygon. E o que foi que aconteceu com a Polygon? Tomaram na cabeça, né? Porque a narrativa morreu no ciclo de alta de Layer 2. Então a Polygon teve que se reinventar, pessoal. Deu para entender? Então esses ativos, o Render, apesar de que Render é GPUs, né? Você tem ali a inteligência artificial surfar, a tal, apesar do movimento que a gente está vivendo essa narrativa, a Grayscale, pessoal, tentando colocar ETF da tal, tá? A Grayscale aqui, ó. Ela está tentando colocar a Bitwise, já está com um ETF já para pendente, e a Grayscale também, tá? Grayscale, ó, ela já está com um percentual de intenção. Colocou, abriu isso aqui dia 30 de dezembro, fez a solicitação diante da SEC, tá? Para liberar a comercialização digital, justamente visando esse momento da moeda, né? Então, grandes estão querendo comprar essa moeda de caminhão, né? Só que é aquela questão, se você tem um pedido de ETF para a SEC e esse pedido surge, no pedido você surfa a narrativa, o ativo sobe. Mas se a SEC recusar, pode ter certeza que essa narrativa morre e aí o ativo corrige, tá? Então fica muito atento a isso. Não é só porque o ativo está com uma tentativa de aprovação na SEC que vai para a lua. Não é assim, pessoal, tá? Então toma muito cuidado com a narrativa, mas é um ativo para ficar de olho, tá? BitTensor, tal, Render também é um ativo interessante para a inteligência artificial, tá? Nesse ecossistema de inteligência artificial. Eu olharia para essas, tá? Olharia para a FET também, né? A FET, a NIR, tá, pessoal? Eu olharia para esses projetos mais consolidados, né? Então, mas é uma coisa que depois eu passo para vocês a avaliação da NIR, da FET, mas eu estou olhando com carinho esses dois aqui, esses dois projetos aqui, tá? E se chegarem nas regiões que eu espero que elas cheguem, possivelmente pode dar compra futuramente lá, tá? Na pior, eu não surfo esse movimento especulativo da tal, porque para mim é entregar o ouro pro bandido, né, pessoal? É chegar aqui, comprar um movimento aqui, comprar errado. Ó, existe uma coisa, pessoal, entendo uma coisa. O ativo é bom? É bom. Mas o grande problema de você comprar altcoin não é o quanto a altcoin vai te dar, pessoal. É isso que vocês precisam entender, ó. Não é quanto a altcoin vai te dar 100, 200, 300, 1000%. É o momento que você compra a altcoin e em que zona você compra a altcoin. Porque tem gente que compra aqui a altcoin achando que ela vai para a lua, daqui a pouco toma na cabeça e sofre. Deu para entender? Mas se você compra em regiões certas e aprende a vender em regiões certas, você sempre tem lucro, pessoal. Você sempre tem lucro. Deu para entender? Quando você sabe comprar o ativo. Se você compra o ativo aqui e surfa o movimento, mesmo que não seja todo, mas até aqui, o movimento, né, olhando as regiões de validação, você sofre lucro 100, 200%. Quando o preço retorna abaixo do preço que você tinha vendido, o que é que você faz? Monta a posição e vende de novo em regiões. Aí daqui a pouco você está sofrendo, segurando o ativo desde 2020, 6 anos segurando o ativo, e o ativo está no mesma faixa de renda 6 anos depois. Você comprou aqui em 2020
está em 2026 comprando o mesmo ativo, na mesma faixa de preço. Mas você levou esse tempo todo segurando ativo. Aí sabe o que acontece com a pessoa? Desiste do projeto. Desiste porque ela aprendeu, comprou aqui, mas não realizou aqui, achando que ela ia para a lua. Aí esperou o preço cair, fez aqui, diz, nossa, estou no 0 a 0, vou segurar mais. Aí segura. Aí leva tempo, o preço sobe, não sai, esperando que o preço vá para a lua. Aí fica. Segurando o ativo eternamente dentro da carteira e se cansa. Aí quando chega aqui já cansado, o que é que ele faz? Vende. Aí chega aqui, vende, aí diz que não presta, o projeto é um cocô, não serve, eu já perdi meu dinheiro, perdi minha paciência, não dá certo, o altcoin não presta. E na verdade não é, pessoal. O contexto agora, entenda que o contexto de altcoin agora é você surfar movimentos que te deem retorno, em que você surfa 100, 200, 300% e faz o quê? Realiza lucro. Realiza lucro. Tira pelo menos o risco e aí depois surfa o movimento de alta, tá? Não fica segurando ativo com todo o seu capital investido, não faz isso, tá? Isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né, pessoal? Criando casca com o mercado, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou atualizar vocês ao longo da semana, tá? No movimento que o Bitcoin ainda precisa fazer, tá? É o que eu espero e assim desejo, tá bom? Então, fica com Deus. Um abraço, valeu, valeu, fui!